Governos do Brasil e de Israel discutem parcerias contra a Covid. E você vai ver também. Israel praticamente voltou à normalidade com a vacinação em massa. Julgamento do caso George Floyd começa hoje nos Estados Unidos. Explosões na Guiné Equatorial deixaram pelo menos 30 mortos e 600 feridos. Olá, boa tarde. Uma comitiva brasileira viajou até Israel para tentar negociar a realização da fase 3 de testes de um spray nasal que pode ser eficaz contra o novo coronavírus. Entre os integrantes estão o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. A comitiva está passando por um período de quarentena. A missão só poderá sair para visitas específicas, como o encontro do chanceler Ernesto Araújo com o ministro das Relações Exteriores israelense, que ocorreu no domingo, e com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Por conta das restrições, a empresa que fabrica o spray foi até o hotel onde os brasileiros estão hospedados para tratar dos testes. De acordo com Itamaraty, entre os temas abordados pelas autoridades dos dois países, esteve o interesse de ambas as partes de ampliar parcerias entre institutos de pesquisas em Israel e no Brasil, nos setores público e privado, para o desenvolvimento de vacinas, tratamentos e medicamentos contra a Covid-19. Outros assuntos envolveram saídas para a recuperação econômica e também a ampliação da cooperação bilateral em áreas como saúde, tecnologia, inovação, educação, defesa, segurança, agricultura, ciência e pesquisa espacial. E o fim de semana foi de alívio para os israelenses. O país retomou uma certa normalidade com o relaxamento das medidas de confinamento. Tudo graças a uma campanha massiva de vacinação. Mais da metade dos 9.300.000 israelenses receberam a primeira dose da vacina Pfizer-BioNTech e cerca de 40% já receberam a segunda dose. O país tem acesso privilegiado ao imunizante por causa de um acordo para compartilhar dados biomédicos sobre os efeitos da vacinação. No sábado, o governo adotou medidas de relaxamento do isolamento, muito aguardadas pela população. Os bares e restaurantes já podem reabrir para quem tem o chamado passaporte verde, uma autorização concedida a quem já recebeu 2 doses da vacina ou se curou da Covid-19. As aulas também vão ser retomadas nas áreas onde a contaminação está em baixa. O aeroporto Ben Gurion de Tel Aviv aumentou sua capacidade e eventos culturais, esportivos e religiosos podem ser retomados com capacidade reduzida. Essa reabertura chega no momento certo para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que coloca na vacinação em massa a esperança de ganhar as legislativas de 23 de março, às quartas em menos de 2 anos. A campanha de vacinação, que começou em 19 de dezembro, reduziu o número de infecções de um pico de 10 mil por dia em meados de janeiro para cerca de 3.600 por dia na semana passada, com queda nos testes positivos. O Brasil chegou a 11 milhões de casos do novo coronavírus. Vamos ver agora como é que está a situação em todo o país. Em 24 horas foram registradas mais 1.086 mortes pela Covid-19. Até agora no Brasil, 265.411 pessoas morreram por complicações causadas pela doença. Também foram confirmados em um único dia, segundo o Ministério da Saúde, 80.508 novos diagnósticos. E no total, mais de 11 milhões e 19 mil brasileiros já foram contaminados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias registra mais um aumento. 1.443 pessoas morreram por dia. Já a média móvel de casos está em 66.869 confirmações diárias. Vamos agora ver pelo mapa como a doença evolui por regiões. 19 unidades da federação estão com aumento nos registros de mortes. Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Outros 6 estados apresentam estabilidade: Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Roraima. Apenas 2 estados apresentam queda: Amazonas e Amapá.
A vacinação segue avançando no país. O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais informaram que já foram vacinados mais de 8.281.000 brasileiros, o que corresponde a 3,91% da população. Mais de 2.748.000 pessoas já receberam a segunda dose da vacina. Os corpos de 10 pessoas foram retirados dos escombros hoje após 4 explosões acidentais em um campo militar e na região próxima, em Bata, na Guiné Equatorial. De acordo com a televisão estatal, são pelo menos 30 mortos e 600 feridos. O episódio ocorreu na cidade de Bata e inúmeros corpos já foram retirados dos escombros. O governo culpou queimadas mal controladas realizadas por agricultores e a negligência dos militares encarregados de vigiar o arsenal de Nicoa-Nitoma pelo desastre. As explosões devastaram os prédios que abrigavam as forças especiais e suas famílias. Também destruíram ou arrasaram inúmeras casas nos bairros vizinhos. 3 crianças com 3 e 4 anos de idade foram retiradas com vida dos escombros na manhã desta segunda-feira e levadas para o Hospital Geral de Bata. Ontem foi o terceiro dia de protestos no Paraguai. Os manifestantes pedem a renúncia do presidente Mário Abdo Benítez por causa da gestão das ações contra a Covid-19. Pelo menos 8 pessoas foram presas no sábado. No fim de semana, o governo anunciou a troca de ministros de algumas das principais pastas do governo e o ministro da Saúde renunciou na sexta-feira. O substituto já foi nomeado. O Paraguai vacinou menos de 0,1% da população contra a Covid até agora. Manifestantes bloquearam várias estradas no Líbano hoje, incluindo as principais vias que levam à capital Beirute. Isso depois de uma desvalorização da moeda nacional em meio à crise política. Segundo a Agência Nacional de Informação, os protestos também fecharam estradas em Trípoli, Acara e no Vale de Beca. Pneus e caçambas de lixo foram queimados e a polícia teve dificuldade para liberar o tráfego. A mobilização foi desencadeada por uma nova desvalorização da moeda nacional em meio à persistente crise política. O dólar vale mais de 10.000 libras libanesas. Não consigo leite para meu filho no mercado porque o Banco Central não está transferindo dólares do exterior. Meu carro está quebrado, meu salário vale apenas $150. Não tenho como levar comida para casa. O dólar chega a valer 12.000 libras libanesas. Não tenho como mandar nada para os meus filhos no exterior e eles sofrem, eles não podem se inscrever nas universidades. Tentamos falar com todo mundo sobre isso. Nos últimos dias, a libra libanesa voltou a cair, despencando mais de 80%. Com isso, quebrou todos os recordes desde o início da crise econômica do país, há 1 ano e meio. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a inflação passou de 140% em 2020. Hoje é o primeiro dia útil da fase vermelha no estado de São Paulo. O governo do estado voltou à fase mais restritiva do plano de flexibilização por causa da alta no índice de internações por causa da Covid. A medida vai até o dia 19 de março. Durante esse período só podem funcionar os serviços considerados essenciais: farmácias, padarias, postos de combustíveis, transportes, bancos, hotéis, supermercados e atividades religiosas. As aulas presenciais das redes pública e privada não serão suspensas durante o período. E permanecem fechados parques, o comércio de rua, shoppings, academias, museus e cinemas. O Tribunal de Justiça autorizou a Prefeitura de São José dos Campos, no interior de São Paulo, a permanecer na fase laranja do plano de flexibilização. Esse pedido foi atendido com a justificativa de que a taxa de ocupação dos leitos da cidade ainda não supera 75%, como acontece em outros municípios. Nessa fase laranja, com menos restrições, os serviços não essenciais podem funcionar, mas por até 8 horas por dia e com 40% da capacidade. A gente vai para o intervalo e na volta você vai ver que o julgamento do caso da morte de George Floyd começa hoje nos Estados Unidos. Até já! A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou um recurso do ex-juiz Sérgio Moro.
O ex-ministro da Justiça pedia que o ex-presidente Lula não pudesse acessar mensagens de integrantes da Lava Jato apreendidas pela Operação Spoofing. As conversas foram obtidas por hackers que invadiram celulares de várias autoridades. Rosa Weber entendeu que o ex-juiz não faz parte do processo original. Começa hoje o julgamento do policial branco acusado de assassinar o cidadão negro George Floyd nos Estados Unidos em maio do ano passado. O caso revoltou a opinião pública e desencadeou uma onda de protestos em todo o mundo. 9 meses depois da morte lançar uma nova luz sobre a questão racial nos Estados Unidos, o policial branco acusado do crime vai ser julgado. Derek Chauvin, um ex-agente do Departamento de Polícia da cidade, foi filmado pressionando seu joelho no pescoço de Floyd por quase 9 minutos, enquanto o afro-americano detido, que estava algemado, lutava para respirar. As imagens chocantes da morte de Floyd, de 46 anos, em 25 de maio, geraram a onda de protestos Black Lives Matter contra a brutalidade policial e a injustiça racial nos Estados Unidos e em capitais ao redor do mundo. 3 outros policiais envolvidos na prisão de Floyd, Alexander Kueng, Thomas Lane ou Total, enfrentam acusações menores e serão julgados de forma separada. Todos os envolvidos no caso foram demitidos da polícia. Chauvin, que atuava há 19 anos na corporação, foi libertado sob fiança e deve se declarar inocente das acusações de homicídio e homicídio culposo. Será necessária uma decisão unânime de todos os 12 jurados para colocá-lo atrás das grades, mas o veredito não deve sair antes do final de abril. Se o policial não for condenado, é provável que haja uma nova onda de manifestações contra o racismo. Por uma diferença no Senado de apenas um voto, os senadores americanos aprovaram o plano de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares, 10 trilhões de reais. O pacote é promovido pelo presidente Joe Biden para reativar a economia americana. O texto vai ser analisado novamente pela Câmara. O Procon de Mato Grosso do Sul se reuniu com o Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis para tratar dos aumentos consecutivos da gasolina, álcool e diesel em Campo Grande. O superintendente do Procon de Mato Grosso do Sul comenta que com os consecutivos aumentos dos combustíveis, alguns empresários estão agindo de má fé. Marcelo Salomão afirma que foi confirmado que em um posto que fica na rua Yokohama, em Campo Grande, em um único dia, a margem de lucro do etanol foi de 21 para 47 centavos, da gasolina de 39 para 55, e foram 3 aumentos em um só dia. Ele não fez nenhuma compra de combustível nos últimos dias. Ele estava aumentando injustificadamente para aumentar o seu lucro. Não é o preço médio, é o seu lucro líquido. O posto foi autuado, já notificado, já está correndo prazo para a sua defesa. Ele poderá sofrer uma sanção administrativa que varia de 5 a 50 mil reais. Com tantos aumentos, representantes da Associação dos Procons de cidades do interior vieram a Campo Grande para uma reunião com o Simpetro, já que no interior a situação é ainda pior. Nós temos postos de gasolina em cidades do interior a mais de R$6 ou próximo a R$6. Isso é uma prática que vai inviabilizar qualquer tipo de negócios do interior. Os Procons conseguiram notas fiscais que comprovam que uma mesma distribuidora vende combustíveis, no caso a gasolina, para a capital e para o interior, com uma diferença que chega a 50 centavos para um mesmo CNPJ. Nós vamos angariar todos esses documentos, vamos encaminhar ao Ministério Público, tendo em vista que a relação distribuidor e posto não é uma relação de consumo. O Procon não tem legitimidade jurídica para chegar nessa relação. O Procon pode, entre o posto e o consumidor final, entre o posto e a distribuidora, é do direito comum. Marcelo Salomão ainda critica a postura da Petrobras, que na visão dele é a responsável pelos constantes aumentos e visa apenas lucros, apesar de ter capital público. Todos os aumentos foram originados da Petrobras. Todos os impostos que as pessoas estão cobrando, eles existem há 3, 4 anos atrás e são os mesmos. Não houve aumento de imposto. O que não pode é a Petrobras não vir a público explicar o que está acontecendo com os aumentos dos combustíveis e jogar a culpa nos governos, jogar a culpa nos Procons, jogar a culpa nos órgãos reguladores. Não são eles que determinam isso. E acaba de ser anunciado pela Petrobras um novo aumento no preço da gasolina e do diesel nas refinarias. A partir de amanhã, 9 de março, portanto, o valor médio de venda da gasolina passará a ser, nas refinarias, de R$ 2,84
o litro. É uma alta de 23 centavos por litro, enquanto o diesel passará para R$ 2,86 o litro, um aumento de 15 centavos. Essa é a sexta alta da gasolina registrada só em 2021, um aumento em porcentagem de 9,2%, e a quinta alta do diesel, com uma elevação de 5,5%. O ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que o 13º para aposentados e pensionistas vai ser antecipado esse ano, como aconteceu em 2020. Mas a medida depende da aprovação do orçamento da União no Congresso. No ano passado, o pagamento foi em abril. Policiais civis de todo o Brasil iniciaram hoje, Dia Internacional da Mulher, uma Operação Resguardo, contra agressores de mulheres. No estado do Rio de Janeiro, são 98 mandados de prisão e até a última atualização, praticamente todos foram cumpridos. 97 homens haviam sido presos por crimes como estupro ou agressão. Os mandados também foram cumpridos no Paraná, Sergipe e na Bahia. A Força Tarefa Nacional tinha apreendido desde o início de 2021 quase 8.300 pessoas e emitido 51 mil medidas protetivas. O desastre na usina nuclear de Fukushima completa 10 anos essa semana e os trabalhos no local seguem até hoje. Além das instalações físicas e a retirada de combustível nuclear dos reatores, a água contaminada por substâncias radioativas ainda não teve um destino definido pelo governo japonês. 10 anos após o desastre nuclear de Fukushima, a usina ainda não foi desmontada. Cerca de 5 mil pessoas ainda trabalham no local, onde em 11 de março de 2011, 4 reatores foram seriamente danificados pelo tsunami causado por um forte terremoto. Desde então, os arredores foram limpos, novas barragens de cimento foram construídas e as barras de combustível foram removidas intactas. Mas o mais difícil ainda não foi feito: extrair cerca de 900 toneladas de combustível derretido misturado com outros rejeitos altamente radioativos. Fizemos vários projetos nos últimos 10 anos, mas um dos maiores desafios que enfrentamos agora é remover as barras de combustível nuclear, com algumas fundidas e outras intactas. Estamos perto de terminar de remover o combustível não derretido do tanque do reator número 3. Também temos que remover os detritos formados pelas barras de combustível derretidas. Planejamos começar pelo reator número 2. Um dos maiores problemas foram as águas subterrâneas das montanhas ao redor que penetram no subsolo, tornando-se radioativas. A empresa mitigou o impacto instalando uma parede de gelo sobre os reatores. Mas a chuva gerou cerca de 140 metros cúbicos de água radioativa por dia na usina em 2020. A água contaminada, que ainda contém o isótopo trítio após a filtragem, é armazenada em centenas de tanques no local, onde começa a faltar espaço. A solução seria despejá-la progressivamente no mar, mas o governo ainda não oficializou a decisão, que é politicamente muito sensível. Normalmente, quando uma usina nuclear está sendo operada, o trítio é liberado no meio ambiente de forma a atender às normas de segurança. Como operadores de uma usina nuclear, temos que explicar às comunidades que podemos cumprir com segurança do ponto de vista científico. O governo ainda espera poder revitalizar o setor, reduzir a dependência do país das importações de energia e cumprir a meta de neutralidade de carbono até 2050. Mas a maioria dos japoneses é contra a energia nuclear após o trauma deixado pelo desastre de Fukushima, e comunidades próximas às usinas apresentaram dezenas de queixas na tentativa de impedir uma volta desta fonte à matriz energética do país. O veículo robô Perseverance fez o primeiro passeio de exploração em Marte. A informação foi confirmada pela NASA, a Agência Espacial Americana, que falou ainda sobre os próximos passos e rotas para viagens mais longas. Primeiro passeio por Marte. A Agência Espacial Americana informou que o veículo robô Perseverance executou com sucesso seu primeiro teste exploratório do planeta vermelho. O robô de 6 rodas percorreu cerca de 6,5 metros em 33 minutos na quinta-feira, deixando um rastro de pneus na poeira marciana. Os engenheiros da NASA informaram que estão estudando possíveis rotas para viagens mais longas na superfície de Marte. O robô tem capacidade para percorrer 200 metros por dia marciano, um pouco mais longo que o da Terra, e é 5 vezes mais rápido do que o antecessor.
A agência espacial também está preparando o primeiro voo de testes de um drone transportado pelo robô, que deve ocorrer no fim da primavera ou no começo do verão do hemisfério norte. O Perseverance foi lançado para uma missão em busca de sinais de vida passada no planeta vermelho e vai tentar coletar 30 rochas e amostras de solo em tubos selados para serem enviados de volta à Terra para análise em algum momento na década de 2030. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco a Juliana Dariva traz as principais informações e no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, boa tarde.